Deus, é muito estranho gravar um vídeo sozinha. Tô com medo, tô nervosa, tô com vergonha, que é uma coisa que eu nem tenho. Oi, amores do Dix! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou um tiquinho nervosa gravando esse primeiro vídeo sozinha, mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente, pra quem não sabe, eu passei numa universidade pública e o meu vídeo de hoje é sobre isso, mais ou menos. Eu deixei uma enquete lá sobre se vocês acham interessante eu gravar o vídeo de mais ou menos como que foi eu passar nessa universidade, que foi na UEL onde eu passei. Porque não é uma universidade aqui do estado de São Paulo, ela é lá do sul, então o vestibular tem algumas coisas que são diferentes. Se vocês achavam interessante também eu contar o que foi que passou na minha cabeça em escolher eu deixar a faculdade que eu tava fazendo aqui em Sorocaba particular para escolher e me mudar para bem longe para fazer uma faculdade pública. Deixei essa enquete lá, vocês votaram que achavam interessante, então cá estou eu para falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que eu queria dizer, gente, é que eu passar nessa faculdade foi Deus. Juro, foi um sinal de Deus, porque a UEL, gente, nunca foi meu foco. Eu nunca tinha cogitado prestar vestibular lá. O que aconteceu foi que uma amiga da minha mãe, a filha dela ia prestar lá e tava sobrando lugar no carro, porque para prestar o vestibular lá do sul tinha que ir até lá, não tinha como prestar aqui em São Paulo. Daí tava sobrando lugar no carro e a amiga da minha mãe me convidou pra ir. Eu falei, quer saber? Eu vou, não tenho nada a perder. Então eu fui, fui totalmente despreocupada e tudo. Isso já é uma dica que eu dou pra vocês, que eu tenho certeza absoluta que foi uma coisa que ajudou muito eu a passar lá. Que foi o quê? Eu, gente, fiz essa prova, vamos dizer, cagando, vamos dizer assim. Eu fiz a prova, de boa, na paz, calma, normal, sabe? Muito calma. E isso ajudou muito, porque na faculdade que eu queria, o meu foco desde o ensino médio, desde o terceiro ano, era passar na Unesp, em odonto, né? Só que o que aconteceu? No dia da prova da Unesp, eu tava muito nervosa. E o que acontece quando a gente tá nervoso? Afeta muito o nosso psicológico e a gente começa a esquecer das coisas, fica nervosa com o tempo, acontece de tudo, dá tudo errado quando você fica nervoso. Então, uma dica que eu dou pra vocês que estão em prestar vestibular, gente, calma, eu sei que é difícil, por experiência própria, eu sei que é muito difícil, mas tentem ficar calmos na hora da prova. Daí, como eu tava dizendo, por que foi um sinal de Deus? Primeiro, por causa disso, que não era pra eu nem ia prestar o vestibular lá, e segundo, gente, que na segunda fase eu fiz a prova com febre. Vocês têm noção disso? Eu tava totalmente doente na segunda fase. Sabe quando você tá com o nariz todo trancado, fica o tempo inteiro, quando você abaixa, parece que... Ai, gente, foi horrível, juro. Eu fiz aquela prova acabada, desanimada. Ai, foi gente, juro, foi muito tenso. Então, gente, eu passar lá foi Deus, sério. Mas enfim, deixa eu contar pra vocês qual a diferença, né, do vestibular de lá pro de cá. Primeiro que o vestibular de lá é composto por duas fases, certo? A primeira e a segunda. Isso já é mais igual aqui de São Paulo, que também tem duas fases. A primeira fase é de alternativa, né, de xizinho, fazer xizinho, e a segunda fase é dissertativa, em partes. A primeira fase é uma prova de 60 questões, composto por todas as matérias. Só que é muito diferente, gente. Juro, a prova é muito difícil. Porque lá no sul, as escolas, eu acho, eles focam muito em arte. Em história da arte, essas coisas, e aqui em São Paulo eu nem tinha essa matéria. Eu nem aprendi sobre arte, eu não sei nada sobre arte. Pra não mentir, no primeiro colegial teve uma matéria que chamava História da Arte, mas era muito amplo, sabe? Eu não sabia, juro. A gente não foca em arte aqui, então é muito diferente de lá, porque lá eles focam em arte e o vestibular sempre tem um tema. Quando eu abri a primeira página, prova da primeira fase, tava escrito lá, tema, museu. A hora que eu li isso, eu falei, gente, que isso? Como assim tema, museu? Daí, depois de folhetar a prova inteira, eu entendi que todas as questões, gente, são relacionadas a museu. Juro, tudo eles enfiam museu, seja em matemática, física, química, tudo tem museu. E outra coisa, gente, que é bem diferente, é que as questões de história e geografia são muito específicas sobre a história e geografia do Sul. E isso é diferente aqui do estado de São Paulo, porque as provas, os vestibulares daqui, a história e geografia é mais geral, é mais do mundo todo, ou é do Brasil, não focado em um estado só, entendeu? Então, a hora que eu fiz a prova, eu também não sabia nada dessa parte, porque na escola eu não aprendi específico do Sul, entendeu? Então, é uma coisa que também é bem difícil. E o que eu achei que é bem diferente daqui, que dificulta muito? Lá, a prova é não inteira, mas, por exemplo, tem 60 questões, acho que 40 eram de verdadeiro ou falso.
Só que não é fácil, gente, não é você colocar VF, VF, não é isso. Você tem que fazer a sua sequência, daí você tem que achar nas alternativas A, B, C, D, E, aonde que tá a sequência igual. E sempre quando eu fazia, gente, nenhuma dava a sequência que tava lá. Então é muito difícil você acertar todas, sabe? E isso é bem diferente aqui de São Paulo, porque aqui de São Paulo não tem. É uma pergunta normal, tem A, B, C, D, E que tá a resposta. Lá não. Lá é tudo junto. E dentro de uma questão de verdadeiro ou falso tem todas as matérias, sabe? É muito difícil. Então a primeira fase lá é assim, tem esses pontos de diferença daqui de São Paulo. Na segunda fase, 2 dias. No primeiro dia, primeiro que eu achei que os 2 dias iam ser dissertativos, de escrever. Mas não é assim. Lá no primeiro dia, língua portuguesa, literatura e redação, é de assinalar também. São 30 questões, foram 10 de língua estrangeira, inglês ou espanhol, e 20 de língua portuguesa e literatura, de assinalar. E de verdadeiro ou falso também. Então, gente, esse verdadeiro ou falso é o negócio de lá, entendeu? O primeiro dia foi essas 30 questões, mais 3 redações. E não são 3 redações que é dissertação, igual a maioria dos vestibulares de São Paulo. No meu ano passado, foi uma narração, uma sobre que tinha que escrever um parágrafo sobre uma charge lá e outra sobre uma dissertação. Então são 3, na maioria das vezes são 3 redações que tem que fazer. Parece que não é sempre, mas na minha vez foi. Então esse era o primeiro dia. E no segundo dia é a prova específica do seu curso. Como eu prestei odontologia, matérias específicas do meu curso é biologia, química e língua portuguesa. Era específica também, eu não sabia. Achei que ia ser só biologia e química. Cheguei lá, vi língua portuguesa, gente, falei, ferrou. Porque na UEL, também como os vestibulares daqui, tem uma lista de livro para ler. Só que eu não li, gente. Nenhum livro que tinha naquela lista eu li, porque eu não sabia que ia prestar. Então, gente, eu fui e só fui, entendeu? Então, o vestibular de lá é esse, gente. Tem umas coisas diferentes do daqui, tem umas coisas iguais, mas eu achei bem diferente. Eu achei uma prova bem difícil, mas tem como passar. Se você estudar desde o começo, vocês que têm interesse em prestar lá, façam, dá pra fazer, dá pra passar. Daí o que aconteceu? Vocês não devem estar entendendo por que eu comecei uma faculdade particular e não fui direto lá. O que aconteceu, gente, foi que eu não passei na primeira chamada. A primeira chamada saiu dia 13 de janeiro, agora de 2020. E quando eu vi essa chamada, foi muito triste, juro, eu sofri muito até eu passar. Porque foi assim, dia 13 de janeiro saiu a primeira chamada e eu fiquei numa colocação muito boa. Eu fui muito bem, sabe? Porque, sei lá, fica a lista, tem 200, mais de 200 pessoas. E eu fiquei na posição 53. Fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz nesse dia. E eu fiquei muito empolgada, sabe? Eu criei muita expectativa. Porque foi tipo assim, eu fiquei na posição 53 e chamaram 54. Mas por que eu não fui chamada, então? É porque só 29 eram universais, o resto era cota. Então, de 53 para 29, tinham poucos na minha frente. Quando eu vi isso, eu comecei a criar muita expectativa. E vai aí uma dica, não criem muita expectativa, gente. Não fiquem criando muita expectativa, porque foi isso que me deixou pra baixo, sabe? Então tentem não criar muita expectativa. Porque foi tipo assim, eu fiquei nessa posição, vi que tinha pouca gente na minha frente, falei, mano, vou passar. Certeza que eu vou passar, sabe? Na próxima chamada, na outra eu já vou ser chamada porque tem pouca pessoa na minha frente. Porque pra mim, eu tava acostumada aqui nos vestibulares daqui de São Paulo, quando roda a lista, né, tem a outra chamada, chamam muita gente. E eu fiquei pensando, nossa, vai chamar bastante gente, na próxima chamada já me chamam. E não foi o que aconteceu. Na segunda, na terceira e na quarta chamada, gente, chamaram uma pessoa só. E daí, quando começou 2 semanas, chamou uma pessoa só, eu fiquei desanimada, juro, eu desanimei, falei, meu Deus, cara, foi por muito pouco, se eu tivesse estudado, se eu tivesse focado, eu tinha ido melhor e ia conseguir. E daí eu fiquei muito triste. Quando começou a chamar só um, eu tive que tomar uma decisão, porque já ia começar as aulas na particular que eu tava fazendo aqui de Sorocaba, na Uniso. E daí eu conversando com os meus pais, eles falaram, Lara, vamos começar fazendo a particular, né? E daí caso você passe mais pra frente, a gente vê se vale a pena você ir. E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer a particular aqui de Sorocaba, eu até falei no vídeo aqui que eu e as meninas estavam se apresentando, que eu tava fazendo na Uniso. Gente, eu apaixonei, sabe? É uma faculdade muito boa, ela tem uma infraestrutura ótima, os professores são muito bons, então
Eu tava feliz lá, sabe? Eu gostei de lá, não tava triste nem nada, mas óbvio que eu queria ter passado numa faculdade pública. Então eu não tava 100% feliz. Até que teve 4 chamadas em fevereiro, lá na UEL, que foi que chamaram uma pessoa só, e na quinta chamada chamaram 4 pessoas. Só que da quinta pra sexta chamada demorou um mês pra chamarem, que foi o mês que eu tava tendo aula lá na Uniso de boa. E daí o que aconteceu? Chegou março, chegou dia 10 de março, teve a sexta chamada. E nessa sexta chamada, gente, chamaram 15 pessoas. Juro, 15. Foi aí que eu comecei a entrar em choque, falar, meu Deus, eu vou passar, vai acontecer. Só que eu não passei nessa sexta chamada. Nessa sexta chamada, chamaram 15, faltou daí 3 pra eu passar. Tinha 1, 2, 3 e eu era a quarta a ser chamada. Então, gente, aí eu já comecei a entrar em desespero. Eu comecei, meu Deus, eu vou passar, o que eu vou fazer da minha vida? Vale a pena eu ir, vale a pena eu não ir, juro. Foi quando eu comecei a entrar meio que em choque. Porque eu tava sentindo que iam me chamar, sabe, na próxima chamada. E foi o que aconteceu. Teve a chamada dia 10, que chamaram 15 pessoas, e na chamada dia 16 chamaram 8 pessoas e eu tava lá. Gente, a hora que eu vi meu nome naquela lista, eu não sei, é inexplicável o que eu senti. Juro, gente, eu comecei a tremer, eu dei um grito aqui no meu quarto, eu desci correndo quando tava meu pai, eu comecei a chorar. Foi uma sensação inexplicável, gente, juro. Nossa, queria que todo mundo sentisse essa sensação na vida. Posso considerar um dos dias mais felizes da minha vida, juro, eu fiquei muito feliz. Mas aí, tudo começou a ficar tenso. Durante essa uma semana que demorou pra ter a outra chamada, eu conversei muito com meus pais, eu pensei muito, eu chorei muito, gente. Porque vou dizer pra vocês que não é uma coisa fácil. Se fosse, por exemplo, assim, a V tá na USP, gente. Ela tá fazendo faculdade aqui em São Paulo, e de São Paulo pra cidade que a gente mora, Sorocaba, é tipo 1h30. É um pouco mais fácil as coisas, porque ela pode voltar aqui pra ver a mãe dela todo fim de semana, ver a família, ver os amigos. E eu sabia que se eu mudasse pra lá, não ia ser assim. Porque o sul é longe daqui. A Londrina, onde é a cidade onde eu vou morar, é bem longe. É tipo 6 horas de carro, sabe? E eu sei que eu indo pra lá, não vai ser todos os fins de semana que eu tô aqui. Vai ser tipo uma vez por mês, no máximo, e quando der 2 vezes, sabe? Então é bem difícil, foi bem difícil tomar essa decisão. E daí eu conversava com meu pai falava, Lara, você acha que vale a pena? E daí foi quando eu parei pra pensar, gente, e eu pensava, meu, foi sempre um sonho pra mim passar em uma faculdade pública e ter essa experiência de morar sozinha, de conseguir, de ter responsabilidade, sabe? Porque ficar aqui na casa dos meus pais, vamos dizer que é uma coisa, quando você mora com seus pais, é fácil. E eu sei que lá não vai ser isso. Morando sozinha, eu vou ter que ter responsabilidade. É uma coisa totalmente diferente. E era uma coisa que eu sempre tive muita vontade de morar sozinha. Então, eu optei por ir. A pergunta do meu pai é, você acha que vale a pena? Eu vou deixar pra você decidir. Ele, jura, botou tudo nas minhas costas, aquelas. O que eu falo pro meu pai é, pai, se eu não for, eu nunca vou saber se vai valer a pena. E se eu não for, eu sempre vou ficar aqui, estudando aqui, e vou ficar pensando pra sempre, tipo, e se eu tivesse ido pra lá? É muito ruim, gente. Vivendo com o pensamento, e se eu fizesse tal coisa, é muito ruim. Então isso pesou muito pra mim, sabe? Eu falei, pai, eu sou uma menina nova, eu tenho 17 anos ainda, então eu posso muito bem ir lá esse ano, ver como que vai ser esse ano, se eu vou gostar, se eu vou me acostumar a morar numa cidade onde eu não vou conhecer ninguém. Porque, gente, eu tô indo pra uma cidade onde eu não conheço ninguém. Tipo, ninguém mesmo. Não conheço a cidade, eu nunca tinha ido pra Londrina, então é uma coisa totalmente nova. E daí, como eu sou nova, eu falava pro meu pai que eu vou. E se eu não me acostumar, tudo bem, eu volto, sabe? Eu não tenho nada a perder. Então, foi isso mais ou menos que fez, essas coisas que passavam na minha cabeça que fez eu decidir ir, entendeu, gente? Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Tudo que eu estudei, vamos dizer que valeu a pena, sabe? Eu consegui o que eu queria. E é isso. Eu não tô lá ainda, né? Não fui pra lá ainda, porque era pra eu ter ido pra lá já. Porque já começou as aulas lá. Eu perdi 2 semanas de aula já, porque eu demorei pra ser chamada, né? Então já começou a ter aula lá. Só que agora, bem no dia que eu fui, juro, gente, bem no dia que eu fui chamada, eu fui pra lá entregar meus materiais e fechar o apartamento que eu vou morar. Suspenderam as aulas, por causa desse corona aí, né? E as aulas estão suspensas até agora, então eu ainda não fui, eu ainda não conheci, eu ainda não me mudei. Mas, enfim, esse corona já vai passar, já eu vou me mudar. E fiquem ligados, gente, juro, porque eu vou gravar tudo pra vocês. Vai ser uma experiência totalmente nova pra mim. E com certeza eu vou compartilhar com vocês essa mudança,
conhecendo a cidade, eu fazendo amigos. Juro, gente, vai ser totalmente novo e podem ter certeza que eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu falei tudo que tem, todas as dicas que eu tinha pra dar, de fazer a prova com calma. Uma dica é, gente, se você tem um sonho, vá atrás dos seus sonhos, não desista, gente. Pode demorar pra ser chamada, eu demorei mais de um mês pra ser chamada, fui chamada quase na última, mas eu fui chamada e mesmo assim escolhi ir, mesmo tendo perdido aula já. E é isso, gente. Se vocês têm um sonho, vá atrás dele. Se não der certo, não tem problema. Vocês ainda têm a vida toda pela frente. E é isso, tá? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida sobre o vestibular, alguma coisa, podem deixar aí nos comentários que eu respondo. Um beijo, se inscrevam no canal, fiquem atentos aí nos próximos vídeos e não esqueça. Hashtag fica em casa, hashtag lava a mão, hashtag passa álcool em gel. E é isso, gente. Beijos e até!